A cada ano, os cientistas descobrem mais e mais exoplanetas. Alguns deles podem literalmente virar nossa compreensão do universo de cabeça para baixo. Por exemplo, antes da descoberta de exoplanetas, a maioria acreditava que Júpiter era o maior planeta do universo. No entanto, a alegação foi anulada depois que os cientistas descobriram o primeiro exoplaneta em 1991. Até o momento, existem mais de 4.000 exoplanetas confirmados e alguns deles são gigantescos. Acontece que existem planetas gigantes reais 2 ou 10 vezes maiores que Júpiter. Vejamos alguns exoplanetas enormes e vamos descobrir os seus segredos. Neste vídeo você vai aprender sobre um exoplaneta gigantesco tão deslumbrante e arrebatador como fogos de artifício. Falamos também de um exoplaneta quase invisível, escondido sob uma camada de poeira. Faremos um tour virtual pelo planeta onde as chuvas e os rios não são feitos de água, mas de rubis e safiras líquidas. Exoplanetas gigantes. Não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no canal. Beta Pictoris é uma estrela localizada a 63 anos-luz da Terra, na constelação do Sul de Pictor. A estrela é mais quente e luminosa que o Sol. A pequena Beta Pictoris branca é brilhante e muito jovem e, portanto, incrivelmente quente. Tem apenas 12 milhões de anos. Compare-a com o Sol, por exemplo, com a sua idade de 4,6 bilhões de anos. A superfície da estrela brilhante é aquecida a 7.783 graus Celsius, enquanto a temperatura no Sol é de 5.505 graus Celsius. A Beta Pictoris pode literalmente cegar você uma vez que brilha 8,7 vezes mais que o Sol. Se o tempo estiver bom e o céu noturno estiver claro, você pode vê-la a olho nu. Com uma boa visão, pode-se até observar o famoso disco de Beta Pictoris, feito de detritos que podem conter planetas. Os astrônomos conseguiram capturar imagens do disco da Beta Pictoris para ver que está deformado. Olhe para um deles. Não é fascinante? Você sabia que o disco colorido traz perigo para o nosso planeta, apesar de estar tão longe? Acredita-se que a Beta Pictoris poderia enviar os meteoritos interestelares para o sistema solar. Os cientistas descobriram que a composição gasosa dos detritos que rodeiam a Beta Pictoris é rica em carbono e oxigênio. É semelhante ao sistema solar. O estudo do disco pode fornecer informações sobre a formação e evolução inicial dos planetas terrestres. O Beta Pictoris é fascinante, uma vez que permite aos astrônomos observar um sistema planetário em processo de formação em torno da sua estrela. Vamos visitar 2 planetas confirmados que orbitam no nosso plano do disco de detritos em torno da Beta Pictoris. Um deles é o exoplaneta gigante gasoso Beta Pictoris B. Pertence a uma classe de exoplanetas gigantes gasosos que se acredita serem fisicamente semelhantes a Júpiter. É por isso que eles são chamados de Júpiter quente. A massa do Beta Pictoris B é 11 Júpiters e tem um raio 1,45 maior que Júpiter. Apesar da sua enorme dimensão, o Beta Pictoris B é difícil para os astrônomos observarem. O planeta está escondido atrás de uma densa névoa de disco. É por isso que o Beta Pictoris B é muito escuro. Ele recebe 10 vezes menos luz da sua estrela hospedeira do que a Terra recebe do Sol. E ainda foi descoberto pela técnica de imagem direta usando a imagem diferencial da estrela de referência em 18 de novembro de 2008 por Anne-Marie Lagrange, usando o instrumento NACO, montado no Very Large Telescope no Cerro Paranal, no norte do Chile. A imagem da descoberta foi obtida em 2003, mas o planeta não foi detectado quando os dados foram reduzidos pela primeira vez. Uma nova redução dos dados em 2008, utilizando modernas ferramentas de processamento de imagens, revelou a fraca fonte pontual, agora conhecida por ser um planeta. Esperemos que vamos descobrir muitas surpresas sobre este sistema num futuro próximo. O misterioso enorme planeta gasoso continua a lançar enigmas aos cientistas. Eles descobriram que a temperatura no exoplaneta é de cerca de 1.327 graus Celsius. Alguns astrônomos dizem que é impossível. Afinal de contas, o Beta Pictoris B está longe da sua estrela e não deve aquecer como um forno. Está localizado a 9,1 UA da estrela hospedeira. É como a distância de Saturno ao Sol.
Outros cientistas teorizam que o calor no planeta é preservado por causa da sua enorme massa e atmosfera empoeirada. Sabe-se já com certeza que o Beta Pictoris b é um verdadeiro supervelocista. Se houvesse Jogos Olímpicos para exoplanetas na categoria rotação, venceria com um resultado de 8,1 horas. É o tempo que o Beta Pictoris b demora para rodar em torno do seu eixo. Não admira que o dia seja 3 vezes mais curto do que na Terra. Quero lembrar vocês que o nosso Júpiter também seria vice-campeão na corrida. Seu período de rotação em torno de seu eixo é de cerca de 10 horas. Quando se trata de orbitar em torno da estrela, o Beta Pictoris b não tem pressa. Leva 21 anos para completar uma órbita de sua estrela. A esse respeito, o exoplaneta fica atrás de Júpiter, que orbita o Sol em 11,8 anos terrestres. O segundo planeta do sistema é Beta Pictoris c. É 9 vezes maior que Júpiter e seu raio é 1,12 vezes maior. Apesar de seu enorme tamanho e massa, o planeta brincou de esconde-esconde com os cientistas por um longo tempo. A história diz que o astrônomo notou alguns vestígios da existência do planeta em imagens infravermelhas em 2003, mas não puderam confirmá-lo na época. Só em 2009 eles reprocessaram as imagens com novas tecnologias e confirmaram a existência do Beta Pictoris c. Por que o planeta é invisível? A resposta à pergunta é a sua superproximidade com a estrela. É por isso que a brilhante estrela hospedeira esconde o planeta em seu brilho. Seu período orbital é de 1.200 dias, ou 3,3 anos. O que é curioso é que o Beta Pictoris c tem também uma elevada luminosidade. Emite 6 vezes mais luz do que o planeta vizinho. Em comparação com a estrela-mãe, o planeta está 3,5 vezes mais próximo da estrela hospedeira. No entanto, os cientistas dizem que a luminosidade dos dois planetas deve ser semelhante, dada a pequena diferença nas suas massas. Uma das hipóteses afirma que o Beta Pictoris c é um planeta mais jovem em fase de formação. Se for o caso, a sua temperatura elevada, que agora atinge cerca de 987 graus Celsius, diminuirá com o tempo. Estima-se que a estrela tem apenas cerca de 20 milhões de anos, por isso é muito jovem. Não vemos o planeta pela luz refletida, assim como os nossos próprios planetas, mas sim pelo seu próprio brilho. É tudo muito legal. Vamos fazer uma viagem espacial a 850 anos-luz da Terra. É o WASP-121b na constelação de Puppis. É um enorme planeta gasoso. O WASP-121b é um exoplaneta de Júpiter quente, com uma massa de cerca de 1.157 vezes e um raio de cerca de 1,74 vezes o de Júpiter. Orbita a sua estrela hospedeira, WASP-121. É uma anã amarela, semelhante ao Sol em massa e raio. No entanto, a temperatura da superfície da WASP-121 é pelo menos 1.000 graus mais quente que o Sol. O exoplaneta está localizado, pode-se dizer, no ponto quente. Ele se move literalmente lado a lado com sua luminária. Um ano no exoplaneta dura apenas 1,3 dias, enquanto o WASP-121b circula a sua estrela hospedeira com apenas 30 horas. Isso é 68 vezes mais rápido do que Mercúrio orbita o Sol. Por se encontrar muito perto da estrela, o WASP-121b aquece até 2.000 graus Celsius. No entanto, é uma estatística média. Para ser mais exato, devemos mencionar que um hemisfério aquece até 3.000 graus Celsius, enquanto o outro é 1.000 graus Celsius. As forças gravitacionais da estrela próxima bloqueiam o planeta. Ele não gira em torno do seu eixo. É por isso que um hemisfério tem um dia sem fim e o outro uma noite perpétua. Como resultado, o hemisfério diurno sofre um calor de rachar enquanto o lado noturno está congelando. Parece fantástico, mas os cientistas encontraram água no WASP-121b. Depois, astrônomos do Instituto Max Planck de Astronomia mediram suas condições atmosféricas noturnas usando o telescópio Hubble. Eles descobriram a presença de água e suas propriedades surpreendentes. Eles revelaram que a circulação de água no WASP-121b tem um ciclo completamente diferente e estranho em comparação com a Terra.
A cerca de 3.000 graus Celsius no lado do dia, a água começa a brilhar e muitas das moléculas até se decompõem em seus componentes atômicos. A extrema diferença de temperatura entre os hemisférios dá origem a ventos fortes que varrem todo o planeta de oeste para leste, arrastando as moléculas de água. Eventualmente, elas chegam ao lado da noite. As temperaturas mais baixas permitem que os átomos de hidrogênio e de oxigênio se recombinem, formando novamente vapor de água antes de serem soprados de volta para o lado diurno à medida que o ciclo se repete. As temperaturas no planeta nunca caem o suficiente para que as nuvens de água se formem ao longo do ciclo, muito menos a chuva. Este planeta nunca vê precipitações da água. Segundo os cientistas, em vez de gotas de água, choveria rubis e safiras por ali. Parece um conto de fadas, certo? Estique sua mão e pegue uma pedra preciosa. Na verdade, não se parece nada com isso. As nuvens no WASP-121b consistem principalmente em partículas metálicas de ferro fundido, magnésio, crômio e vanádio. A temperatura no hemisfério frio permite que as partículas se condensem nas nuvens e caiam sob a forma de chuva. Não foram detectados alumínio e titânio na atmosfera do WASP-121b. Os cientistas sugerem que esses metais se condensam e caem em camadas mais profundas da atmosfera que são inacessíveis à observação. Não há chuva desse tipo no Sistema Solar. Como sabemos, o alumínio condensa-se com oxigênio para formar o composto corindon. Com impurezas de cromo, ferro, titânio ou vanádio, que conhecemos como rubi ou safira. Isso significa que o hemisfério escuro do WASP-121b pode ser preenchido com pedras preciosas na forma líquida. Pedras preciosas líquidas podem, portanto, estar chovendo no hemisfério noturno do WASP-121b. Talvez os cientistas confirmem a hipótese de chuvas de rubi e safira com o telescópio James Webb Next Generation no futuro. Vivemos uma época de milagres e maravilhas. Até recentemente, nem sequer tínhamos a certeza de como se formou o nosso próprio sistema solar, mas agora podemos ver isso acontecer em torno de outras estrelas. É a ciência. Quer saber mais sobre estrelas, planetas, pulsares? Escreva para nós nos comentários. Clique em curtir se gostar do vídeo. Se você quer receber atualizações sobre novos vídeos, inscreva-se em nosso canal. Mais vídeos sobre o espaço, estrelas e planetas estão chegando em breve. Prepare-se para histórias mais interessantes sobre mistérios do universo.